Vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo também estreia amanhã, logo depois de Palmeiras e Porto, tem o jogo do Botafogo. Você vai acompanhar também ao vivo no Sport TV, o jogo é às 11 da noite, é mais tarde amanhã. 11 da noite a bola rola para Botafogo e Seattle Sounders. Antes do Botafogo jogar, tem o fechamento aqui no Sport TV. O verdadeiro fechamento é o Botafogo. Exatamente, então vai ter o jogo do Palmeiras, aí vem o fechamento e em seguida o jogo do Botafogo contra a equipe americana. Vamos com informações do Botafogo com a Sofia Miranda. Chega mais, Sofia. Fala, Diniz! Muito boa noite para você, para o Alex, para o Mansur, time titular no troca de passes, hein? Amanhã, aqui nesse estádio, no Lumen Field, Botafogo vai estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Seattle Sounders, time da casa. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. É um estádio que é considerado barulhento aqui nos Estados Unidos. E agora há pouco teve entrevista coletiva do Mr. Renato Paiva. Ele conversou bastante com a gente, disse que esses dias de treino em Santa Bárbara foram importantíssimos para ele corrigir alguns comportamentos da equipe, que ele havia detectado falhas ali. Então foram dias valiosos de trabalho, coisa que ele não tem na rotina no Brasil, né? Esse tempo para treinar, o tempo de que tantos treinadores falam, essa falta de tempo para treinar. Conversamos com o técnico Renato Paiva. Antes, 3 jogadores vieram aqui fazer o reconhecimento do gramado. O capitão Marlon Freitas, o camisa 10 Savarino, o camisa 13 Alex Telles, 3 lideranças desse time do Botafogo. O Marlon falou, é claro que há uma ansiedade para essa estreia, mas que eles não podem deixar isso afetar o time. Eles estão muito felizes por esse momento, por terem a oportunidade de disputar essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, gente, eu vou falar um pouquinho de escalação. A gente não tem a confirmação. É claro que o Renato Paiva não deu a confirmação da escalação, mas a gente pode esboçar um time. Vamos tentar. John no gol. Na direita, o Vitinho, a dupla de zaga formada por Jair e Barbosa. Na esquerda, Alex Telles. O meio de campo com Gregory, Marlon Freitas. E aí fica uma dúvida, Savarino vai ser titular ou não vai? Porque o Savarino, a gente lembra que ele chegou depois do grupo, ele estava com a seleção da Venezuela. O Savarino também teve uma lesão recentemente. Então, há uma possibilidade da comissão poupar o Savarino, começar com o Savarino no banco de reservas. Nesse caso, Santi Rodrigues assumiria essa posição ali no meio de campo. E aí o ataque ficaria com o Arthur na direita, o Cuiabano fazendo a dobradinha com o Alex Telles ali na esquerda e na frente o Igor Jesus. O Igor Jesus, que todo mundo sabe, os botafoguenses já estão muito saudosos, vai embora depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vai para o Nottingham Forest da Inglaterra, vai fazer o last dance dele aqui nos Estados Unidos, o last dance dele pelo Botafogo, é claro, mas ainda tem jogos para disputar pelo Botafogo e a gente vai seguir por aqui acompanhando tudo, lembrando que nós estamos num fuso horário de 4 horas a menos do que vocês, está claro por aqui ainda, friozinho em Seattle. Amanhã tem Botafogo e Seattle Sounders aqui no Lumen Field. Eu volto com você, Diniz. Valeu, obrigado pelas informações. Estava olhando o gramado ali atrás dela, o gramado aparece em perfeitas condições. Até o Mandaloriano Alvinegro, que vira e mexe e faz pergunta aqui na hashtag troca de passes, ele pergunta, e o gramado do estádio do Seattle? Aparentemente ali, pelo que vi atrás, ali na imagem, né, aparentemente está ótimo. Jogando até semana passada a MLS, a temporada continua. Acho que o maior problema, se tiver, pode ser do jogo do Palmeiras, né, pelo que o André e o... Sim. Eles falaram lá, né? Aí, ó, Eloquismo manda aqui, ó. Diniz, esqueceu de ver a participação nossa aqui fora? Não, é porque tá corrido o programa. Não esqueço de vocês nunca. O Léo manda aqui, é sério que vocês estão levando em conta amistosos para definir se uma equipe vai jogar bem ou não? Ninguém falou que por causa dos amistosos vai jogar bem ou não. Só disse que não jogou bem nos 2 amistosos que fez o Porto antes desse início de participação na Copa do Mundo de Clubes. É isso aí. Daqui a pouco eu tento ler outras mensagens de vocês, tá? Enquanto isso, vamos ouvir Renato Paiva, o técnico do Botafogo, que falou em entrevista coletiva hoje, e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. Tudo. Para quem treina tão pouco, tudo. Foi aproveitar, de facto, estes 5 treinos que nós fizemos para relembrar algumas coisas que se estavam a perder e que se notava nos jogos, em especial que íamos fazendo no Brasileirão, algumas
algumas coisas do nosso jogo, comportamentos do nosso jogo que se estavam a perder por falta de treino, e que nós agora podemos focar-nos essencialmente no nosso jogar, naquilo que nós queremos, até porque chegaram jogadores novos, e exatamente trabalhar esses detalhes, reforçá-los perante os que cá estavam, apresentá-los aos que chegaram, para que nós amanhã possamos ser nós próprios, que esse é o nosso maior objetivo, é sermos nós próprios amanhã. Portanto, feliz, muito feliz por voltar a treinar, por voltar a ver os meus jogadores desfrutar do treino, porque eles são de facto grandes profissionais e gostam de treinar até demais. Às vezes tenho que cortar por causa das questões físicas, mas de facto feliz por voltar aos treinos e por poder ter tempo para preparar o jogo. Isto é a primeira prova que se faz deste género, é o primeiro Mundial de Clubes. Estão aqui 32 equipas, estamos numa elite do futebol mundial. Como é que não vai haver ansiedade? Obviamente vai haver ansiedade. E eu acho que a melhor forma de tu controlares a ansiedade é saber viver com ela e é saber que ela existe. Não é estar um elefante na sala e tu dizer está tudo bem. Não, os jogadores são humanos, nós somos todos humanos. Se lhe queres chamar ansiedade, se lhe queres chamar nervosismo, se lhe queres chamar seja aquilo que for, stress, é uma palavra da moda, ela está aí, ela existe. Como é que tu fazes para a controlar? É simples, é teres uma orientação, uma linha de metodologia e de filosofia de jogo e de trabalho. Não mudar, reforçar o que tu começaste a fazer desde o primeiro dia que cá chegámos. Eu entendo a tua pergunta, mas vou-te desiludir porque eu não sonho. Para já pouco durmo, para poder sonhar. E quando estou acordado tenho objetivos, não tenho sonhos. Essas coisas, eu defino objetivos na minha vida e trabalho por eles. O meu objetivo imediato é chegar amanhã aqui ao estádio e ganhar o jogo e, se possível, fazer uma exibição que orgulhe a nossa torcida. Tá aí, então ele não tem sonhos, ele tem objetivos. Essa é boa. Eu gostei dessa, vou levar pra vida essa aí, viu? Porque foi boa. Quando está Vamos ouvir. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí pra gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né? Para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Quando estás acordado. Exato. Vamos então à zona de entrevistas lá do estádio do Seattle, né? Passaram por lá Savarino, Alex Telles e Marlon Freitas e conversaram com os nossos repórteres. A gente mostra para vocês agora. Olha, a verdade já estive aqui muitas vezes, é um estádio que eu conheço muito bem, quando jogava na MLS enfrentei muitas vezes o Seattle Thunder, um time que se faz forte dentro de casa. Bom, mas a gente sabe o elenco que a gente tem, a gente vai brigar com eles aí dentro do campo e bom, que ganhe o melhor time amanhã. Eu acredito que sendo esse mini torneio da fase de grupos, não tem que escolher jogo, não tem que escolher partida, porque os 2 primeiros classificam e a gente precisa vencer, de uma certa forma, classificar em primeiro e segundo. Então não tem muita escolha, eu acho que a gente tem que vencer o jogo de amanhã, que é importante, para também começar com confiança, começar o campeonato vencendo. E a partir daí, enfrentar de igual para igual e a gente dar o nosso melhor para a gente ver que é nosso objetivo chegar até o mais longe possível. Assim, é um momento muito especial, não só para mim, mas para o clube. Era algo tão distante, né, enfrentar equipes europeias, né, jogar esses jogos desse tamanho.
desse tamanho, e hoje a gente está aqui representando a camisa do Botafogo. Não foi fácil, né? Foi muito difícil chegar até aqui, foi com muita luta, com muito sacrifício, né? Com muitos obstáculos pelo caminho, mas a gente lutou, a gente não desistiu, e hoje a gente está aqui para poder desfrutar desse momento, né? Alegria, né? Nosso jeito brasileiro de ser, mas também com muita responsabilidade, porque a gente está defendendo uma camisa muito grande, né? Uma camisa gigante, né? Do futebol brasileiro, e a gente precisa honrar da melhor maneira possível, a gente precisa se doar, se entregar, como a gente sempre faz nos jogos. Tá aí, portanto, os jogadores do Botafogo falando, é normal, né? Alex, você que esteve lá, eu tive também, mas no futebol amador é diferente. Meu Deus entendeu? do céu. Você vê? Alex, essa ansiedade faz parte do futebol em qualquer nível, né? Mas assim, para um cara que está disputando um torneio inédito, uma Copa do Mundo de clubes pela primeira vez, jogadores que não estão acostumados a enfrentar determinados tipos de clubes, né? Especialmente os europeus, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade. Imagino que deva estar todo mundo bastante ansioso para a bola rolar logo, né? Ah, normal, faz parte, não tem como fugir, né? Por mais experiente que você seja, você sabe lidar melhor com esses seus sentimentos. Mas realmente ele ganha sempre uma expectativa diferente, adversários diferentes e uma competição gigante, né? Mas é gostoso também, eu imagino, né? Porque quando você joga um torneio importante pela primeira vez, aí depois você vai jogar, você percebe que você está lidando melhor mesmo com a situação. Mas, e o fato de ter mais jogos também, eu acho que também faz com que ajude a quebrar um pouco mais esse gelo, de não saber que é um jogo único, ali você perder, você está fora, né? Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo tem um jogo que, se ele perder, ele praticamente está fora, né? Porque os dois próximos adversários, Mansur, são de muito alto nível. Perfeito. E vão se revelar muito desafiadores para o Botafogo aí, né? No caso, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Exatamente. O sorteio já tinha sido cruel, até pelo pote que o Botafogo estava. O Botafogo não era cabeça de chave. Acabou caindo com 2 europeus... Pior grupo possível. Fortíssimos, porque foram 2 dos melhores europeus da competição. E um deles chegando, a gente não sabe como vai mentalmente a Liga dos Campeões vai funcionar para esse PSG, se houve uma descarga muito grande, porque era uma grande ambição do clube, de muitos jogadores, enfim. Mas de todo modo. E, além disso, o que em tese é a força mais acessível, que é o Seattle Sounders, eu tenho alertado aqui. Acho que o Botafogo tem todas as condições de ganhar, acho que o Botafogo é melhor, mas é um time muito ajustado, um time que vai obrigar o Botafogo a ter atenção com alguns jogadores. Os 2 volantes, Vargas e Christian Roldan, são jogadores que merecem muita atenção. O Vargas é mexicano, o argentino De La Vera, que normalmente vem da direita para dentro, e principalmente o Rusnak, o eslovaco, que parte como meia central do time. É um jogador de muito bom nível. Aliás, tem time brasileiro interessado no De La Vega, né? Tem esse nome, né, desse jogador do Seattle Sounders, tem rodado aqui o nosso mercado nessa última janela. Então, enfim, é um time que com a bola, inclusive, tem recursos, muito bons recursos. O Botafogo vai precisar jogar bem para ganhar. Não é aquele tipo de jogo que dá para você entrar no torneio e se ambientando. O Botafogo vai precisar entrar bem no jogo para ganhar esse jogo, porque ele tem um peso muito grande nas possibilidades de classificação do Botafogo. Imagina o Botafogo com a formação que a gente meio se acostumou, né? Vamos dar uma olhada, então. Então vamos lá. O campinho do Botafogo aqui com a provável escalação. Quando a Sofia trouxe as informações, até colocou em xeque, ali em dúvida, a utilização ou não do Savarino como titular. Mas eu não imagino o Savarino fora do time sob nenhuma hipótese, a não ser que esteja machucado sem condição de jogo. Né? Mas aí, ó, o time deve ter John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Bastos continua, né, sem conseguir jogar. Gregory e Marlon Freitas, os 2 volantes. Arthur na direita, Cuiabano na esquerda. E não imagino outra possibilidade que não a do Savarino, a não ser que tenha algum problema físico, né, entrando como titular ali no meio-campo, com o Igor Jesus na frente. Isso. De bom, né, Alex, é que o Botafogo ganha outras possibilidades para a segunda etapa, quando o Botafogo estava com dificuldade nas substituições. Hoje há outras opções, chegou o Arthur Cabral, chegou o Joaquim Correia, tem o Montoro, né, menino que veio da Argentina. Então, são peças que ele consegue agregar para tentar melhorar o time, se for o caso, no segundo tempo. Só aí você está falando em 5 jogadores de uma qualidade muito boa para poder mudar alguma coisa, né? Então, para treinador e para equipe, eu acho que vai ser importante você ganhar esse reforço, né? Independente deles estarem ali há pouco tempo,
Santi Rodrigues está um pouco mais, mas está correndo atrás. Teve lesão também. Está correndo atrás sempre acho que não tem 3 jogos aí, se for colocar em minutos, né, cara? Não somando os minutos, né? Somando tudo. Mas eu acho que o Botafogo chega bem forte, né, nessa condição. É aquele negócio, é torcer para que eles produzam bem nesse momento, aí que está o detalhe, né? Então vem algo de um campeonato difícil, especial, é curto, né? Mas que você realmente, igual você falou bem, é um jogo que se você perde, você carrega algo para os outros adversários que é muito difícil, mas essas opções eu acho que são bem interessantes. Ele tem o equivalente, estou somando aqui, quando o Alex falou, ele tem o equivalente a pouco mais de 4 jogos praticamente. Muito somando pouco, os minutos. Muito passado, né? Muito ruim. Se fosse em sequência, né? Sem sequência ainda, que é o pior. Então amanhã esse é o jogo que você confere aqui no Sport TV a partir das 11 da noite. Botafogo e Seattle Sounders direto lá de Seattle, tá legal? Amanhã também tem um jogaço para vocês aí, duelo de europeus, né? Sim. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Tava olhando a provável escalação, esse jogo é às 4 da tarde, tá legal? 4 da tarde, às 3 o aquecimento, a bola rola às 4. Tava dando uma olhada nas escalações, todo mundo com força máxima. Isso. Prévia do Paris Saint-Germain é aquele time que iniciou a final da Champions League, todo mundo lá. Mesmo que não venha muito animado, vai ser difícil bater. Porque os caras estão jogando em ritmo de música, o negócio está funcionando como um reloginho. Mas tem uma outra coisa, né, Alex e Mansur? São jogadores jovens, então deve estar com aquela sede ainda de ganhar tudo que podem. Foi o que o Luiz Henrique falou, proíbo vocês de contratar jogadores acima de 28 anos justamente por isso. Exatamente. E outra, quem descobre o sabor de vencer, não vai entrar em algo meia boca. Se acostuma mais a perder, né, Alex? Não vai, quer ganhar de novo e vai com tudo. Então, os 2 jogos do grupo do Botafogo você acompanha amanhã, mais cedo, então, 4 da tarde, Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, jogaço entre 2 europeus, e depois, às 11 da noite, o Botafogo contra o Seattle Sounders. E ficou pro Harry Kane o primeiro gol do campeonato? É possível, né? Porque Harry Kane joga na primeira partida de amanhã, né? O Bayern de Munique contra quem mesmo? Auckland City. Então vai ser goleado. Exatamente por isso. Então, eu não espero nada menos do que 5-0. Que de fato não é lenda. Tem essa é a barbada do campeonato. Semi-profissionais do time. Exatamente. Enquanto a gente tem times competitivos, eu não imagino o Auckland City tomando menos do que 4 ou 5 gols do Bayern amanhã. Se você pegar todos os jogos previstos para o campeonato, é provavelmente a maior diferença técnica no papel que o mais difícil amanhã vai ser até começar o jogo. Amanhã, Harry Kane já poderá atingir a artilharia do campeonato. Sozinho, com apenas um jogo, é possível que aconteça. Vamos aguardar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um raio-x aqui do Seattle Sounders para mostrar para vocês. Olha só, você não conhece muito bem. O Mansur deu aqui algumas pistas sobre o time. Tá aí, ó. O técnico é o Brian Schmetzer, né, de 62 anos. Tá no clube desde 2017. Mas ele tá no clube até há mais tempo, do que ele teve um período grande como auxiliar. Ele conhece demais o Seattle Sounders. É isso aí, é campeão da MLS lá em 2019 e campeão da Champions da CONCACAF, né, que equivale à nossa Libertadores lá, em 2022. Nessa temporada foi eliminado nas oitavas de final da Champions, né, da Conca Champions, pelo Cruz Azul do México, e foi 6º lugar na Conferência Oeste da Major League Soccer, né, a Liga Americana, 26 pontos em 18 jogos. Os destaques são o Rusnak, meio atacante, né, de 8 gols e 3 assistências, o eslovaco, e o norte-americano Dani Musovski, que é um atacante de 6 gols e 1 assistência na temporada. Vinha jogando muitos jogos, mas um outro centroavante, que pode jogar também pelo lado, mas como centroavante, que é o Jesus Ferreira, que já foi inclusive da seleção, ele estava lesionado, voltou no último jogo como titular. Informações do Fluminense. Fala galera, eu sei que em geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece
Compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site JetSport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem para JetSport, você também. Agora, Renato, você falou de solucionar problemas e você vai ter novos problemas que eu queria saber se você já sabia disso, se você contava, se estava nos seus planos perder o Igor Jesus, perder o Cuiabano, que foi uma solução brilhante que você encontrou. Era onde eu ia seguir. Porque eu ia chegar nessa parte. O Cuiabano foi uma solução incrível encontrada e você vai perdê-lo, ao que tudo indica. O Jair é a mesma coisa. Isso tudo estava acertado? Você já sabia que isso ia acontecer? E você conta com peças de reposição à mesma altura? Olha, a partir de um certo momento eu comecei a perceber que sim. O Cuiabano é mais uma adaptação por causa de lesões, por causa de falta de soluções, por causa do muito bom rendimento que ele tinha e o Teles. E eu disse, podem jogar os dois porque são completamente diferentes. Se fossem iguais era mais difícil, só que são completamente diferentes. E sendo completamente diferentes e conhecendo as duas posições, tu podes trocá-los de lateral para ponta, de ponta para lateral, seja por dentro, seja por fora, que aquilo... Porque eles no treino, lá está, muitas coisas que às vezes a mídia e o torcedor não vê, aquilo que eles performam no treino. E eu digo, eu tenho que dar mérito a quem me entrega isto no treino, então eu tenho que encontrar soluções. Jaime Graça, que foi o capitão da seleção de 66 de Portugal e do Benfica durante muito tempo, e foi a pessoa que me lançou como treinador, e que Deus o tenha, uma vez disse-me, meu amigo, queres um conselho? Porque eu fui treinador muito tempo também. Queres um conselho? Os melhores têm que jogar. Queres um 11? Queres ter sucesso enquanto treinador? Os melhores têm que jogar no 11. Como e aonde? Esse é o teu problema. Isso é o teu trabalho. Queres treinador? Mas eles têm que jogar. E então foi isto que eu olhei para o Cuiabano. A minha história de vida é muito bonita na questão dos talentos, mas tem este problema. Porque quando tu começas a projetar talento... Passado um bocadinho, o talento vai embora. E há presidentes que olham para isto como ok, e a maior parte deles sim. No Toluca não foi bem assim. Não olham bem para isso. E então, mas eu faço o meu trabalho. E eu já começava a sentir que o Jair foi a Bastos lesionado, não tens zagueiro de pé direito. Eu gosto muito da construção do jogo desde o início, desde trás. Preciso de um zagueiro de pé direito, natural, pé esquerdo, tínhamos o Barbosa, Jair. Vamos embora, Jair. O projeto que era para ser aos poucos passou a ser um projeto imediato. E a partir daí o Jair foi crescendo com as qualidades que ele tem. Então eu já estava preparado para isto, já ia ouvindo algumas conversas, mas também é verdade que vão embora alguns e vão chegar outros. Já chegou o Caio para o lugar do Jair, o Bastos há de recuperar, e hão de chegar outros para o lugar do Igor, para o lugar do Cuiabano, se confirmar as saídas do Cuiabano e do Jair. E tudo bem para você? E tudo bem para mim. Tudo bem para mim, Jean, porque senão, lá está, eu deixo de ser um solucionador e passo a ser um chorador de problemas. Então eu não posso ser treinador. Porque, repara, há se calhar 3, 4 treinadores no mundo que se podem dar ao luxo de dizer que vão para o treino e dizem assim, só vendo se eu quiser. Real Madrid, City, Barcelona e mais um ou dois. Eu só vendo se quiser. O presidente diz, eu só vendo se quiser. É como eu quero. Mas são 4 ou 5. Agora imagina os milhões de treinadores cá no mundo que vivem isto. Vender. Vivem isto, não há como. Basta, e ainda mais na América do Sul, que é o alvo prioritário do mercado europeu. Em termos de talento. Acho que fica em relação ao Botafogo, muita gente tem a impressão de que o Botafogo poderia se dar ao luxo de fazer o que o Flamengo faz hoje, o que o Palmeiras faz hoje. São clubes que... Esforço para manter. É isso, esforço para manter e dizer, não, tudo bem, vou vender o Estevão porque vão pagar 80 milhões de euros ou 60 milhões de euros, que seja, no Estevão, e chegar nesses valores. E o que se vê na engenharia financeira do Botafogo hoje é uma coisa que
incomoda alguns torcedores, embora todos sejam eternamente gratos e serão eternamente gratos ao John Textor. Mas eu fico pensando do ponto de vista do treinador que encontra soluções e que tem um bom time, tem um time para brigar no mais alto patamar, mas vai perdendo essas peças quando muita gente tem a impressão que pelo dinheiro que o Botafogo tem ou teria, ele poderia manter essas peças. É uma perspectiva ótima que fala Jean, como é a mesma perspectiva que a torcida tem. Só que nós esquecemos de um pequeno, grande detalhe, que é o jogador. Eu não quero jogadores contrariados. Tá. Eu prefiro ter um jogador a 100 do que um jogador e não tão bom, do que um jogador muito bom contrariado. E não há como. Não há como. Colocamos nesta mesa 20 jogadores que jogam hoje no Brasil e assinamos-lhes com propostas da Europa. Eu acredito que não haja um que não queira ir. Porque vão aumentar o seu salário, não há como, vão aumentar a visibilidade porque vão disputar a Champions e etc, etc. Vão jogar onde estão considerados os melhores jogadores do mundo e onde vai desaguar os talentos da América Central, da América do Norte, da América do Sul, África, vai desaguar tudo na Europa. Se você vir o sentido inverso da Europa para cá, é menor o fluxo. E muitas vezes vêm jogadores já em final de carreira, não é? Então, é um destino natural e tu não tens como fazer isto. Sobre os valores, eu não sei, não faço ideia e felizmente que não é a minha área. Está ali a minha esposa, o que é que manda em casa, nos valores. Mas eu não, nesse aspecto, esqueçam, não, nem me meto. Agora, eu percebo que é um jogador que recebe uma oferta destas, Pacho. Pacho, ao fim de 6 meses, nem campeão foi, quase. Ao fim de 6 meses tinham proposta para a Alemanha. Como é que tu seguras um jogador destes no Independiente del Valle? E não deixes, mas como não deixes? Não há como. É muito difícil. Posso aproveitar o gancho? Aproveitando o gancho, Paiva. Seguinte, você falou do 4-4-2, participo diariamente do Sport Center e a gente vai analisando rodada a rodada. E eu lembro que quando você mudou o sistema para jogar com 2 centroavantes, que foi basicamente quando a equipe voltou, né, a subir de produção. Você falou do Arthur em relação à temporada, a mochila do Arthur em relação ao Luiz Henrique. A gente vendo de fora, parecia que o elenco do Botafogo tinha a mesma mochila em relação ao 2024. E aí até o mesmo sistema de jogo. Certo. E eu queria aproveitar e fazer 2 em 1. A primeira, se o Renato Paiva também falou com ele mesmo em relação a essa mochila do ano passado ao mudar o sistema, e aí sim a equipe mudar de formação e passar a ganhar os jogos, jogando muito melhor com os 2 centroavantes. E a segunda, você estava falando em relação ao perfil de jovens, de contratações. O perfil do Botafogo nessa janela agora são jogadores mais maduros, que podem chegar a 27, 28, 29, 30 anos. E aí eu também queria saber, em relação a se você está participando ativamente dessa janela e essa mudança de perfil nas contratações. Olha, a mudança de sistema, de tática, que é muito bom falarmos, e há montes de programas que não falam nada disso, mas pronto. A mudança de sistema. Mudas o sistema, mas mudas muito poucas dinâmicas. Ou seja, os laterais continuam a ser ofensivos. Sim. Os pontas continuam muitas vezes a jogar por dentro, como fazíamos no 4-2-3-1, onde tínhamos um 10 e os pontas por dentro e continuavam a ser os laterais a fazer a largura do jogo, e por isso é que eu digo, já vem de trás uma das grandes diferenças do Botafogo para o Arthur, do Botafogo do Arthur para o meu, em termos de jogo, e não quer dizer que esteja mal que o Arthur ganhou o que ganhou, portanto está certíssimo, mas é uma forma diferente de ver, é que fazia-me confusão como é que os laterais do Botafogo não tinham nem assistências nem golos. Então, quando eu cheguei, mostrei algumas imagens e dizia, eu vou fazer muito isto de vos dar protagonismo e quero ver aqui golos em que um lateral cruza e o outro finaliza e faz golo. Assistência de um lateral para outro lateral. Tinha muitos golos no Toluca assim e alguns no Bahia. Para quê? Para aproveitar o talento em zonas interiores do jogo. Porquê nas zonas interiores do jogo tu decides o jogo? É no coração do jogo. A sala de máquinas, como muita gente diz, dos médios que defendem, dos médios que são mais completos, dos médios que atacam, dos que criam. É ali no corredor central. Então, nós deixamos o corredor
de fora para os laterais, normalmente, porque a dinâmica do jogo às vezes inverte as coisas, porque o jogo posicional não é as pessoas paradas no seu lugar, tem muito outra diferença. Então, o que nós fizemos foi manter um monte de dinâmicas. 4-4-2 mantém o Gregor e o Marlon como 2 médios, só acrescentamos ali um 9. E, de facto, tirámos, de vez em quando, tirámos ali um ponta para meter um volante, mas a largura continuou a ser dada basicamente pelos mesmos. As dinâmicas mantiveram-se, só que os jogadores agora sabiam que no momento da construção frontal têm 2 novos que te podem ajudar nesta construção um bocadinho mais por dentro ou um bocadinho mais larga, porque eu quero uma equipa que não seja previsível, quero uma equipa que diga ao adversário eu posso jogar no pé como posso jogar no espaço e deixar esta dúvida. Então, colocar estes 2 novos dava esta informação na construção vertical do jogo, no momento em que a bola cai num lado, o que é que eu quero de um 9 e o que é que eu quero do outro, e no momento do cruzamento preencher mais a área. Mas as dinâmicas do trabalho mantinham-se. Porque, como eu digo, e não posso ser incoerente, se tu não tens tempo para treinar, vais mudar coisas radicalmente, vais dar um tiro no pé. Quanto à tua segunda pergunta, obviamente estou a participar na janela, claro que sim. O scout do Botafogo é muito bom, muito bom. Aliás, as provas são claras. E estou a participar na janela e... Esta janela a meio do ano, porque faz toda a diferença, porque tu não tens uma pré-temporada para trabalhar, tens que trazer, ou deves trazer, jogadores cascudos, que entendam o jogo, com uma experiência muito grande, com experiência em vários campeonatos e em várias equipas, que estejam habituados a este peso, ou têm seleções, já estou a falar muito. E, portanto, são jogadores que, quando chegarem, não vão precisar de muita informação do treinador para aquilo que é preciso fazer, porque não há tempo para treinar. Então, estou a participar nesse momento, não deixando de olhar para um Montoro, e é aqui que eu gosto nesta forma de ver as coisas, não deixando de olhar para um Montoro e, se calhar, para outro que vai chegar jovem, tipo, vamos olhar para o presente, não deixando de olhar para o futuro. E isso é muito importante para aquilo que é o presente e o futuro que os torcedores do Botafogo... Vamos fazer uma... Jovic é um deles? Diga. Jovic, do Milan, é um dos jogadores que vocês estão olhando? O programa vai para e já vai estar até fazendo gol pelo Botafogo. Acho que é. Aqui, ó. Vamos fazer uma seleção agora de perguntas gravadas. Yasmin Torres pediu para esperar o jogo contra o Ceará, o último antes da viagem do Botafogo. Para gravar a pergunta, a gente esperou e ela manda agora. Olá, amigos do estúdio. Olá, Renato. Bom, a minha pergunta para o Mister é a seguinte. Depois da vitória do Botafogo contra o Ceará, pelo Brasileirão, você falou em entrevista coletiva que o Botafogo vai corajoso para o Mundial de Clubes, que não precisa ter medo, que se tivesse medo, inclusive, ficaria em casa. Bom, alguns jogadores ainda estão chegando, alguns reforços ainda estão chegando aí a poucos dias do Mundial. E a minha pergunta é a seguinte, numa escala de 0 a 10, o quão preparado está o Botafogo para disputar o Mundial de Clubes? E qual o principal objetivo do clube na competição? De 0 a 10, eu acho que nunca há 10. Nós nunca estamos preparados, nunca atingimos a perfeição e eu então nunca estou satisfeito. Contente estou várias vezes, aliviado estou outras, por lembrar do Canu, mas satisfeito nunca estou. Eu diria que hoje num 7-8 caminhar para o 9. E acreditando que algumas incorporações, alguns jogadores possam chegar ainda para dar esse plus que também nós precisamos, lá está, de experiência neste tipo de jogos. O nosso objetivo, eu vou sempre, não quero dar uma de Simeone, mas é jogo a jogo, não há como. E olhamos para agora do Seattle e é o jogo mais importante da nossa vida, porque temos que fazer 3 pontos aí, sabendo que o Seattle joga em casa, tem a sua torcida, mas obviamente eu não posso ser irresponsável a dizer que o peso do jogo do Seattle é igual a um Paris Saint-Germain ou um Atlético de Madrid, porque não é. Agora, vai depender muito de nós, daquilo que nós passamos, e eu já venho tentando mentalizar os jogadores disto, que desfrutem com responsabilidade daquilo que é uma prova onde nós todos, quando começamos a ser profissionais, queremos estar. Mas o objetivo é jogo a jogo, é ganhar. O objetivo é ganhar. E sim, o Paris Saint-Germain é o que é como equipa. Eu disse,
Eu sinceramente acho esta história do Paris Saint-Germain maravilhosa, porque é uma mudança daquilo que era um conjunto de nomes importantes para o que é hoje uma equipa, e eu preferia o Paris Saint-Germain do Messi. Eu preferia disputar o Paris Saint-Germain do Messi, eu preferia esse Paris Saint-Germain. Mais visibilidade e menos dificuldade, talvez, para vencê-lo. Exato. É de facto uma definição de equipa enorme, e depois vamos ao Atlético de Madrid, que é outra definição de equipa, com um treinador que prioriza aquilo que é o coletivo, não é? E já há muito tempo que o Atlético de Madrid é o que é. Portanto, vamos encontrar dois poderosíssimos adversários, mas o cemitério do futebol está cheio de favoritos, não é? Portanto... Já que você citou 2 vezes o Simeone, uma diretamente e outra indiretamente por conta do Atlético de Madrid, a próxima pergunta é de um talento revelado pelo senhor que está lá na China. Guga vem aí. E ele vai falar do Simeone também. Pode rodar. Olá a todos, daqui fala o Guga. Quero mandar um abraço a todos aí do programa, especialmente ao Mr. Renato Paiva, um treinador que eu aprecio bastante e ajudou-me muito em 2 anos que pudemos trabalhar no Benfica. E tenho aqui não uma, mas 2 perguntas, que é se ele ainda se lembra da vitória nossa contra o Porto no Olival, que nos deu o título de campeões nacionais de sub-17. Para mim é um momento que eu nunca vou esquecer. E a outra pergunta é se ele ainda continua a mostrar vídeos do Guardiola aos seus jogadores da parte ofensiva e do Simeone da parte defensiva, porque era algo que nós passámos muito tempo a observar e foi algo muito importante nos 2 anos que eu pude trabalhar com eles. Um grande abraço, todo o sucesso no Botafogo, e sempre que posso estou a acompanhar. Nada mal, né? Ofensivamente como o Guardiola, defensivamente como o Simeone. Porquê? Porque eu vi os dois, não é? Eu tive 12 dias em La Masia, em que vi o Guardiola de manhã e depois ficava das 3 da tarde às 10 a ver toda a fábrica a trabalhar, e depois fiz também uma semana com o Simeone no Atlético de Madrid. Muita gente perguntava-me, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Disse, tem porque acho que um é o melhor do mundo a atacar e o outro é o melhor do mundo a defender, quando não tem bola. E pronto, e era por isto que eu lhes mostrava, porque estes talentos... E dá para atacar como o Guardiola, defendendo como o Simeone? Eu preferia atacar eu preferia atacar sempre como o Guardiola, porque tens sempre o que precisas defender, não é? Porque o jogo isto é utópico, não é? E nos momentos em que não tens bola e nos momentos em que não consegues, nos segundos imediatos, recuperar a bola, que é uma das características do jogo do Guardiola, porque tu não jogas sozinho e tens adversários, no momento em que eles te passam esse momento pós-perda e te levam para defender em bloco, aí sim, defender como o Simeone. E ação, né? Agora, a mãe de Ná, primeiro que não tá mais nesse plano. Mas no dia que ela foi no Faustão, você assistiu, não assistiu? Claro, todo mundo aqui assistiu, eu acho. Mas enfim, cara, eu acho possível o empate. Tô falando de vencer o Atlético de Madrid, mas o empate sim. Eu acho utópico eu falar de vitória contra o PSG. O PSG vence o Botafogo pode buscar o empate contra o Atlético, desde que a classificação fica condicionada a isso, desde que o Botafogo estreie bem. É o nosso próximo assunto agora, né? Contra o Seattle. Tem uma situação diferente da do Fluminense, por exemplo, né? O Fluminense já estreia logo contra o time mais forte. E já a gente pode falar sobre isso. O Botafogo e o Flamengo estreiam contra o time mais fraco do grupo. É diferente. O Ricardo tá aqui. Mês passado o PSG perdeu pro Strasbourg por 1-0 no Francão. Já tinha sido campeão. Sim. Francão é ótimo. Francesão. O Francão. Um abraço, Ricardo. É porque o Ricardo tá meio pistola com a gente. Paciência. Ricardo, nem assim, Jesus agradou todo mundo. Cara, é uma projeção, tá? Agora, pode surpreender e passar? Pode. Mas que esse pote foi malvado com o Botafogo, foi, cara. E quase sempre o Palmeiras, ele se dá bem. Olha, é muito raro em Libertadores quando o Palmeiras, ele pega ali um grupo difícil, né? Palmeiras geralmente tem uma sorte com o negócio de pote. E, de novo, agora no Mundial de Clubes, acho que o grupo do Palmeiras é muito acessível, né? O Palmeiras. A gente vai falar do Palmeiras aqui, mas eu acho muito acessível. O Botafogo não, foi muito cruel então, o grupo. O Boca Juniors, por exemplo, caiu no pote 3, o mesmo pote do Botafogo. Aí ele caiu no grupo com o Auckland City, Bayern de Munique e Benfica.
Ou seja, o segundo europeu do grupo é um time acessível, o Benfica. É que o Boca Juniors não tem um bom time hoje, ao contrário do Botafogo. Agora, o Botafogo caiu logo com o Atlético de Madrid, que é a base da seleção argentina, e o PSG, campeão europeu e campeão do jeito que foi, né? Tem um outro grupo também, o grupo do Fluminense, né? O time do pote 3 aqui foi o Sundowns, mas é porque o Fluminense e o Botafogo não poderiam cair no mesmo grupo. Mas era um grupo que, em tese, poderia ser mais acessível. O Botafogo deu muito azar nesse sorteio. Olha aqui, a Rafaela tá aqui, a astróloga no programa da ESPN falou que o Flamengo ia ganhar o Mundial. Ô, Rafaela, assim, né? Como é que essa galera não ganha na Mega Sena, né, cara? É fácil, né? Na loteria, né? Postar aí, o jogo tal vai ser vitória tal. São 13 jogos, né? Dava pra acertar. Um abraço, Rafaela. O Maxwell tá por aqui também. O Andrei, deixa eu ver aqui. Né, rapaziada, o Adão Miguel também tá por aqui, valeu galera, um abraço. Vamos lá então, falar do Botafogo que tá se preparando aí pra estreia no Mundial. Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo, hora de falarmos especificamente do jogo de estreia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Domingo, às 11 da noite, teremos Seattle Sounders e Botafogo do Lumen Field em Seattle. O Botafogo realiza daqui a pouco o quarto e penúltimo treino antes dessa partida. Será uma atividade fechada em que o técnico Renato Paiva vai definir a equipe para esse duelo. Amanhã ele ainda realiza uma última atividade antes da viagem para Seattle. E pensando no time, Azevedo, eu vou trazer uma provável escalação baseado na formação da equipe adversária. E de acordo com algumas informações que eu colhi, o Seattle joga com uma linha de 5. E contra adversários que jogaram dessa forma este ano, o técnico Renato Paiva escalou um Botafogo com 2 centroavantes, com 2 homens de frente e teve bons resultados. Pensando nisso, a única dúvida é: qual será esse segundo homem de frente para fazer dupla de ataque com o Igor Jesus? A gente vai trazer o provável Botafogo, que deve ir a campo com John no gol, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, e aí no ataque Arthur, Savarino, Igor Jesus, e eu tô apostando no Arthur Cabral, jogador que vem treinando com desenvoltura, treinando desde que ele chegou lá nos Estados Unidos, não precisou de tempo para aprimorar a forma física, ou seja, ele está bem condicionado e à frente, por exemplo, do Joaquim Correia. Ele tem a concorrência do Mastriani e do Juan Cruz, mas eu tô apostando na escalação do Arthur Cabral. Esse seria o jogo de estreia do atacante do Fogão. Falando em atacante, vamos ouvir o Igor Jesus. Ele chega aqui no Papo 2 para responder se o time está pronto para essa estreia. Ele começa respondendo já dando aquela arranhada no inglês. Eu acho que nós estamos implantando o que ele vem pedindo no dia a dia, estamos fazendo perfeitamente, até porque sabemos que iremos pegar uma equipe também que tem qualidade, temos que implantar o nosso futebol, porque sabemos que no Mundial temos 3 jogos para classificarmos e não podemos perder pontos de bobeira, e por isso temos que nos preparar da melhor forma para quando chegar lá vencer os jogos, para que possamos alcançar o maior número de pontos. Tá aí, portanto, o Igor Jesus. Falando agora sobre o adversário. Notícias rápidas para a gente conhecer um pouco do Seattle Sounders. A equipe é treinada pelo norte-americano Brian Smeltzer. Ele tem 62 anos e está há 9 anos no comando do time. E ele tem o Rusnak, meia atacante eslovaco, como principal jogador. O time não passa por um bom momento na Major League Soccer, perdeu a última partida antes da parada para a Copa do Mundo, foi derrotado pelo Vancouver Whitecaps por 3-0 e ocupa a 6ª colocação na Conferência Oeste. Lembrando que o Seattle também tem o João Paulo, ex-Botafogo, como um dos destaques do time. Valeu, Azevedo! Valeu, tá certo, meu caro Rodrigo Brandão. Pois é, expectativa lá no frio, alto. Azevedo? Hein? Tá com frio? Tô. Você foi pra matéria sem casaco, voltou com casaco? Ar-condicionado aqui tá meio puxado. Ah, tá. Cara, primeiro clube brasileiro a estrear nesse Mundial. E aí, segundo o noticiário do Brandão aí, expectativa do Arthur, né, no time titular. É porque pra esse jogo o Botafogo tem que ser mais ofensivo, né? Pros outros, de repente você muda a estratégia, você pode preencher mais o meio. Mas pra esse jogo tem que jogar do jeito que jogou contra o Ceará, por exemplo, com 2 centroavantes. Só que contra o Ceará os 2 centroavantes foram o Igor Jesus e o Mastriani. Você tem um Arthur Cabral à disposição, se ele tá 100%, se ele tá preparado, se ele tá pronto, bota pra jogar.
Tô a favor. Eu não gosto do Savarino pela esquerda, mas sem o Cuiabano, acho que a melhor posição para encaixar o Savarino seja essa mesmo. Pois é. Agora, o Machado, você acredita que, pela sua projeção que o Botafogo passa, você acredita que o Botafogo, nessa partida especificamente de estreia, vai ter tranquilidade, né? A gente espera uma grande vitória, né? Sempre com o pé no chão, sempre pensando que é uma competição traiçoeira, como diria João Guilherme. Qualquer competição né, cara? Mas, assim, se o Botafogo quiser uma classificação, ele tem que ganhar do Seattle Sounders. Tô até vendo aqui, não sei se tá certo isso aqui, mas, se não me engano, o Lodeiro, ex-Botafogo, está no Seattle Sounders. Não está mais. Foi pro Orlando City, eu acho, né? Ele estava ano passado no Seattle Sounders. De conhecido mesmo, só o João Paulo, que hoje é reserva. Eu ia falar, pô, o Lodeiro, cara. Ele remeteu a, sei lá, 15 anos atrás, até mais, né? Mas enfim, acho que ele foi pro Orlando City. Depois você pesquisa aí. Mas o Botafogo tem que vencer. É inegociável, se quiser, claro, a classificação, se não for só pra passear, só pra ver o Mickey. Na verdade, nem vai ver, né? O jogo é longe pra caramba. É do outro lado, né? Então, num primeiro momento não, mas acho que o segundo jogo é em Los Angeles, né? Em Los Angeles tem a Disneylândia. É o parque da Disney lá, o Magic Kingdom. Se eu não me engano, acho que vai ser já na Califórnia o segundo jogo, mas é isso ou não? Vou tentar descobrir pra você. Mas o primeiro é em Seattle, que fica na costa oeste americana, lá perto já do Canadá, segundo perto de Vancouver. no Rose Bowl, que é onde foi a final da Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão contra a Itália. Aí é perto do Mickey. Tem um Mickey lá. Aliás, é a primeira Disney, né? A Disney original é lá, depois teve a Disney de Orlando, né? E o terceiro jogando no Rose Bowl também. Rose Bowl, que é um estádio para 100 mil pessoas, né? Mas enfim, o Botafogo é inegociável. Se o Botafogo quiser, se almejar a classificação, tem que vencer o Seattle Sounders. Aliás, o estádio do Seattle Sounders, ele é de grama sintética, mas a FIFA mandou tirar não, né? Mandou colocar uma grama natural por cima. Eu ia tocar nesse assunto. Que a FIFA, ela autoriza, né, alguns tipos de sintético. Mas na Copa do Mundo de Clubes está proibido. Nem na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de Seleções. Então, se não me engano, vai jogar no estádio que é do Seattle Seahawks, né? Isso. O estádio do Seattle Seahawks do futebol americano. Aí tira a grama sintética, o que é muito tranquilo para eles lá. Eu já vi a montagem e desmontagem de um gramado lá nos Estados Unidos, é um negócio assim absurdo. Eles fazem muito rapidamente. São todos em blocos, né? Então vai desmontando tudo e vai colocando um gramado propício pro soccer, né? Pro futebol nosso aqui. Então, assim, o Botafogo tem que vencer o Seattle Sounders. Aí, depois, o que vier é lucro. Se conseguir um empate contra o Atlético de Madrid, ótimo. O PSG, de novo, repito, acho utópico eu falar em vitória contra o PSG. Agora, o Botafogo tem que ganhar do Seattle pra jogar a bomba pro outro lado. Tem a responsabilidade muito grande de começar bem o Mundial de Clubes. Acho que Flamengo e Botafogo tem que começar muito bem o Mundial de Clubes. Fluminense talvez não, porque tem o Borussia aí também, né? A gente projetar uma vitória contra o Borussia é complicado. Agora o Valdeir Souza tá dizendo o seguinte, se o Botafogo passar, o patamar da gente vai estar acima de Fla-Flu e Palmeiras. Na verdade, a gente está perguntando. Fla-Flu e Palmeiras, cara, se o Botafogo passa nesse grupo, vai ficar com moral lá em cima, né? Mas continua muito difícil passar depois para as quartas. O problema é depois, não, mas né? aí, cara, ganha moral, claro. Agora, a fase de grupos continua sendo azarão. Não, desse grupo porque pra mim é o terceiro melhor time. Se passar pro mata-mata, continua sendo azarão. Qualquer brasileiro no mata-mata é azarão. Mas nesse grupo, o Botafogo pra mim é a terceira força. Tentando ser a segunda força contra o Atlético de Madrid. Não, é a terceira força. Acho que nem tentando, não tem comparação entre os times. Não, eu digo pode assim, ganhar, em termos de classificação. Pode ganhar, pode empatar, porque é o futebol, mas... É a terceira força, realisticamente, em termos de classificação. Agora, vai tentar a segunda posição do grupo, já projetando o PSG como campeão do grupo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando nesse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome. E a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou,
mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!